Só um tempo encarando as pessoas, né? Você tá 7 segundos encarando as pessoas. Tá 7 segundos? É que você tá aí em pé, mano. É que eu tava ajeitando. Ah, tá tranquilo, Perfeito tranquilo. pra você ficar. Ah, ótimo, mano. Você é um cara muito bom. Você não é um cara que faz as Ou coisas... é somente Deus? Bom, é somente Deus, né? É, você é baixo BPM, na verdade. Só isso. Nossa, E aí? Não, né, José? O cara mesmo que eu tô Não, ainda bem que a gente já não espera muito, né? Não, tá tudo certo. Opa, de novo. Opa. Isso, hein, Sebastião? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias 17, versículo 5. Esses últimos finais de semana foram bem legais, né? Pastor Diego, Pastor Lucas vieram aqui. Pastor Diego falou sobre intimidade com Deus. Pastor Lucas falou sobre o chamado, a caminhada com Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Quem já achou aí, amém. Quem não, misericórdia. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos ler de novo? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Talvez esse seja o texto ideal para nós brasileiros, né? Se a gente olhar o nosso contexto certinho, nós somos a terra da desconfiança. Nós desconfiamos de todo mundo. Todo mundo desconfia de todo mundo. E não é só no Rio de Janeiro que isso acontece. Aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo, se você anda na Praça da Sé ou aqui no centro, você não vai parar para qualquer pessoa que puxe seu braço ou que fale com você. Sim ou não? Não. Você não vai parar. Então nós estamos na terra da desconfiança e isso nos dá alguns contextos muito interessantes. E hoje nós vamos falar de dois homens. E esse primeiro homem se enquadra bem com o homem brasileiro. Porque é um fenômeno. Os homens do Brasil não são muito confiáveis, né? Alguns são violentos, outros não têm bom caráter. E se você dormir um pouco no ponto, talvez ele roube sua mulher. Esses dias eu fiquei sabendo de um cara que entrou na ala de churrasco do supermercado. Quando ele olhou para fora, a mulher dele estava sendo carregada por um outro homem na cacunda. Eu não vou dizer que esse homem é o Gustavo e ele está aqui hoje. Ah! Mas existe também o fenômeno do homem-mulher brasileiro. Esse homem e mulher brasileiro também mente, dissimula, e se você não tomar cuidado, ela rouba o seu homem? Não. Cobra a pensão socioafetiva. Cuidado de novo, rapazes. A coisa tá feia. Não só o homem e mulher é um problema, e o homem é um problema, mas na terra da desconfiança, até o homem militar foi um problema. Foi um problema porque nós vivemos num contexto muito particular na América do Sul e Central. Vivemos um contexto particular porque aqui no Brasil, exclusivamente, houve uma ditadura, o quê? Militar. Então, parte da população olha o militarismo como um problema. Sim ou não? Não é? Sim. Parte da população olha o militarismo como problema, até que tem movimentos de desmilitarização da polícia militar, correto? Porque é um contexto particular. No Brasil, exclusivamente, houve uma ditadura militar. Os militares tomaram o poder, você se lembra de toda a história.
Mas não somente o homem militar é um problema. O homem político também é um problema. Porque aí o militarismo caiu na década de 80, em 88 surge a Constituição, e aí nós passamos então a dar poder para os políticos. E o que aconteceu? Fomos traídos de novo. De novo, num contexto muito particular da América do Sul e Central. Isso acontece do México para baixo. Não acontece na Europa, assim, não acontece na América do Norte desse jeito. O nosso país se organiza não como simplesmente uma classe política ou monárquica, mas o nosso país se organiza como uma classe oligárquica. O poder retroalimenta o próprio poder. Então nós vemos deputados que são filhos de outros deputados. Nós vemos vereadores e deputados e senadores que são filhos de coronéis. Então o poder nunca trocou de lugar. São oligarquias organizadas. Se você for para os interiores do Brasil, para as cidades mais pobres, você vai ver que os mais ricos ali são os políticos. São a classe política. Isso é muito louco. Porque geralmente os mais ricos dos países não são os políticos. São as pessoas que têm empresas e as empresas bem-sucedidas. Mas no Brasil, na América do Sul e na América Central, não. São os políticos que têm o poder financeiro e têm o poder legislativo. Então o homem político também é um problema no Brasil. E aí, beleza? Se o homem político é um problema, precisa emergir alguma coisa do povo, alguma coisa do meio do povo para que mude essas coisas. Nos anos 90, nós vimos, depois do massacre do Carandiru, acontecer que houve um certo movimento sindicalista inicialmente, que seria a favor dos direitos dos presos. Sabe qual que é o nome desse movimento? PCC. E você sabe o que aconteceu depois disso. PCC, Comando Vermelho e dentre outros grupos, facções do Brasil, não podem mais ser chamadas de facções. São grupos terroristas. O PCC aqui em São Paulo se organiza de uma maneira um pouco diferente do PCC, do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o PCC não precisa brigar por território. É só por isso. Porque se o PCC precisasse brigar por território, ele faria a mesma coisa ou até pior do que o Comando Vermelho faz no Rio de Janeiro. Porque lá eles brigam por território. O grande negócio agora não é mais o tráfico de drogas. O grande negócio agora é o território. É você morar numa rua que tem condomínio e você ser obrigado a pagar uma taxa para o crime organizado para você não ser assaltado. Essa é a realidade do Brasil hoje. Essa é a realidade dos estados brasileiros hoje. E aí nesse emaranhado desse país ou desses países, porque de novo o fenômeno é da América Central para baixo. Além de nos organizarmos como oligarquias, essas oligarquias têm se tornado um narco-estado. É um narco-estado. O PCC, em 2010, faturava 12 milhões de reais por ano. Hoje o PCC fatura quase 2 bilhões. 15 anos depois. E aí? Em quem a gente confia? E você? Eu posso confiar em você? Você pode confiar em mim? Você se lembra qual foi a primeira vez que você mentiu? Você se lembra qual foi a primeira vez que você fez uma coisa errada dentro do contexto de um país em que o errado tá tudo bem, fazer erradinho aqui? Você se lembra a última vez que você fez uma coisa errada? Podendo fazer a coisa certa, só porque você ia tomar um pouco de vantagem? Sei lá, no trânsito, como eu já fiz algumas vezes? Como o Trevisani faz quando ele está de moto. Tá. E você?
Nós podemos confiar uns nos outros aqui? O que nos difere do resto do contexto do Brasil? Vou perguntar de novo. Eu posso confiar em você? Abraham Kuyper diz o seguinte: a maldição é sobre o homem que faz da criatura a fonte de sua esperança. Toda a esperança última que não repousa em Deus é areia movediça. O mundo moderno se autodestrói porque confia na carne. C.S. Lewis, em Abolição do Homem, diz: os homens que agora pretendem moldar a sociedade já não são guiados pela lei moral. Eles não obedecem nada acima deles. Ao contrário, moldam os outros homens conforme seus desejos arbitrários. C.S. Lewis e Abraham Kuyper escreveram isso há muito tempo atrás. Falaram sobre isso há muito tempo atrás. C.S. Lewis, no contexto um pouco diferente de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper estava falando justamente sobre o texto que nós estamos lendo, Jeremias capítulo 17, versículo 5, mas C.S. Lewis está falando sobre um tempo em que os homens seriam guiados por homens que não conseguem enxergar, porque homens que não têm mais a moral absoluta como algo a ser traçado, algo a ser seguido, agora são homens que guiam outros homens fadado ao fracasso. Fazem da carne, do antropocentrismo, a resposta. Jeremias 17, um pouco mais à frente, no versículo 9 e 10, diz o seguinte: Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Esse primeiro homem, ele tem a carne, de novo, como fundamento. E é risível. É risível nós termos a carne como fundamento primeiro, olhando a matéria e olhando as galáxias, olhando um Deus que fez todas as galáxias, olhando toda a criação, olhando tudo que há em nossa volta, olhando toda a cosmologia e achar que a carne, eu e você, sozinhos, podemos fazer alguma coisa. E aí, um fenômeno muito particular, de novo, das Américas Centrais e do Sul, são pastores e ovelhas sendo guiados nada além do que ser guiados pela própria carne, ser guiados pelas próprias vontades. Teologia da prosperidade pujante em países extremamente pobres. E de novo se organizando em oligarquias, porque o dinheiro continua na mão de poucas pessoas, de pessoas que têm poder político, de pessoas que têm influência política e de pessoas que têm influência financeira também. A igreja no Brasil perece, porque nós queremos imitar algumas fórmulas. Nós olhamos a Hillsong e falamos: olha, aí está o modelo de igreja que nós devemos copiar. Aí está o modelo de igreja que funciona, então nós devemos copiar. Nós olhamos tudo como um método, porque tudo é vazio. Homens guiados pela sua própria carne, homens guiados pela sua própria vontade. E você, qual é a sua vontade? E eu, e nós, quais são as nossas reais vontades? Eu me identifico com esse primeiro homem. Eu me identifico com esse primeiro homem porque também quero que as minhas vontades sejam feitas. Eu me identifico com esse primeiro homem porque também quero que os meus pecados sejam acobertados. Eu me identifico com esse primeiro homem porque também, muitas vezes, quero me dar bem. Eu me identifico com esse primeiro homem porque quando eu tenho que fazer aquilo que o Evangelho me manda fazer, quando eu tenho que ser como Jesus me manda ser, eu coloco a minha carne como sendo aquilo que deve ser guiado, que deve ser seguido, aliás. Mas Deus, meus amigos,
Deus tem um remédio para tamanha confiança da nossa parte em achar que a igreja dele pode ser guiada por homens, guiados por eles mesmos. Deus tem um remédio para isso. E o segundo homem está em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Segunda Coríntios 12, a partir do versículo 7. Segunda Coríntios 12, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Há um santo remédio para a nossa soberba. Eu sei que nós olhamos o espinho na carne de Paulo como sendo simplesmente algo ruim. Mas santo espinho. Santo espinho. E o engraçado é que exatamente essa palavra, ela só aparece essa vez no Novo Testamento. E aí a gente fica fadado a algumas interpretações do que é o espinho na carne de Paulo. Não há um consenso. Calvino diz que são perseguições espirituais. Lutero diz que são perseguições físicas. Judeus perseguindo Paulo, os gregos outrora perseguindo Paulo, romanos perseguindo Paulo. Outros dizem que era algo físico. Cegueira de Paulo, talvez a calvície de Paulo. Coisas assim. Mas não há um consenso na teologia do que é esse espinho na carne. Mas segundo Paulo, segundo o próprio Paulo, segundo esse texto que a gente acabou de ler, há uma glória em ter um espinho na carne. Porque quando nós temos um espinho na carne, eu tenho o meu, você tem o seu. Você não precisa levantar a mão aqui e falar. Cada um de nós tem o seu espinho na carne. Esse espinho na carne, santo espinho na carne, colocado por Deus, permitido por Deus, como você queira. Ele faz com que esse segundo homem não seja mais guiado pela carne. Porque Paulo tentava fazer o bem e ele não conseguia. Não é isso? Não é isso que Paulo fala? O bem que eu tento fazer não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse espinho faz com que eu e você não sejamos mais guiados pela carne. E dá luz a esse segundo homem. Porque esse segundo homem, ele não confia mais nas suas orações. Esse segundo homem, ele não confia mais nos seus esforços. Esse segundo homem, ele não confia mais no seu dinheiro. Ele entende que até mesmo o mal do mundo
não é todo mal que poderia ser. E que merecia, e que tudo que tem é muito. Sabe por quê? Merecia a morte. A morte eterna. Mas recebeu graça. Recebeu o Filho de Deus crucificado na cruz do Calvário. Eu vou repetir para você, para ficar gravado na sua cabeça. Esse segundo homem entende que o mal do mundo não é todo mal que poderia acontecer. Há um segurador do firmamento, há um redentor, há uma moral que não se pode explicar, senão que vem de outro lugar. Há um senso de bem, de virtude, que não pode ser encontrado na carne. E esse segundo homem entende que merecia a morte, mas recebeu graça do céu. Recebeu o Filho de Deus crucificado na cruz do Calvário. Nada disso é mérito meu e seu. Nada disso é mérito meu e seu. Nada disso pode ser quantificado, nada disso pode ser comprado por grandes pastores, nada disso pode ser comprado por crentes que acham que podem comprar a sua bênção, nada disso pode ser comprado por políticos que acham que podem dizer o nome de Deus, o nome de Jesus, e usar disso para se elegerem de esquerda e de direita, de centro, não importa, nada disso, porque Cristo não é mérito. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é mérito meu nem seu. Isso nos coloca em pé de igualdade. Nós falamos de vários tipos de homens brasileiros. Você não é diferente deles. A diferença é a consciência de que se tem um espinho. Tem um cara, não sei se vocês conhecem, chamado Bob Marley. Não sei se vocês conhecem. Assim. Esse cara um dia estava se preparando para um show, alguém invadiu o local onde ele estava e alvejaram ele. No outro dia, Bob Marley sobe no palco, para cantar. E as pessoas perguntam, poxa, ele estava sangrando ainda, né? Os curativos ainda estavam frescos do outro dia. E as pessoas perguntam, cara, por que você subiu aí para cantar? E Bob Marley pega e fala assim, cara, se as pessoas ruins não tiram um dia de folga, por que eu vou tirar? Né? E Bob Marley acreditava que ele literalmente poderia curar o mundo, curar o ódio do mundo e o racismo com amor e boa música. Literalmente, ele acreditava nisso. E qual era a religião de Bob Marley? O engraçado de tudo isso é que Bob Marley, como vocês sabem, ele é jamaicano. E a Jamaica não era um país que tinha uma religião diferente do cristianismo. Na verdade, a igreja da Jamaica era uma igreja ortodoxa. Como isso surge, então? No século XIX, Marcus Garvey, um ativista político de uma das ilhas do Caribe, surge falando sobre um retorno à África. E sobre um líder negro que libertaria aquele povo de tamanha assolação política, de tamanha pobreza que eles estavam. Isso no século XIX, se eu não me engano, em 1833. Em 1892, nasce um cara que era filho de um imperador. O nome desse cara é Haile Selassie. Só que esse cara, o nome desse cara, Haile Selassie, foi dado depois que ele assumiu o trono. O nome desse cara é Ras Tafari. Exatamente assim, Ras Tafari. Alguns tinham esse rapaz, esse homem, como um rei de comportamento duvidoso.
mas ele foi um dos ativistas políticos mais importantes dos direitos humanos. Alguns acham que ele criou os direitos humanos. Não criou, não é verdade isso. Mas ele foi um dos ativistas mais importantes sobre a causa dos direitos humanos no século passado. Ele era etíope. Ele era um imperador etíope. Aconteceu uma guerra, ele fugiu para a Jamaica. Quando ele chega na Jamaica, ele é recebido como Deus, como Messias. E aí ele recebe o apelido de Jah Rastafari. E é engraçado é que ele não fez nada para impedir isso, sabe? Alguns contam a história de maneira mais torta e falam, não, ele não quis, não, ele quis. Ele não fez nada para impedir. Ah, você é Deus! Ah, beleza, eu sou Deus, tranquilo. Estavam querendo me matar ali, agora estou dizendo que eu sou Deus, eu tô no lucro, né? Você é Deus, ah, beleza, ótimo, eu sou Deus, que maravilha. Bob Marley morreu acreditando que o seu corpo era literalmente um templo do Espírito Santo. Preste atenção na palavra literal aqui, tá? Eu sei que as pessoas usam de maneira errada aí nos seus discursos e textos, mas quando eu digo literalmente, é exatamente o que significa a palavra, literal. Bob Marley acreditava literalmente que poderia curar o mundo com amor e boa música. Ele literalmente acreditava que o seu corpo era um templo do Espírito Santo. Literalmente. Por isso, Bob Marley foi diagnosticado com câncer. Câncer de pele. E ele foi identificado no dedão do pé de Bob Marley. Aparece uma mancha assim, então cuidado, gente, com manchas aí nas unhas e tal, isso pode significar um câncer de pele. Fica aí o... Exato, fica o seu alerta pra todo mundo morrer. E por que Bob Marley acreditava que o corpo dele era literalmente o templo do Espírito Santo? Ele não aceitou fazer o tratamento. Tem que arrancar meu dedo? Não. Não vai arrancar meu dedo. Não pode arrancar meu dedo porque eu sou o templo do Espírito Santo. João Calvino, em comentário de 2 Coríntios, diz o seguinte: o Senhor tinha um remédio prontíssimo para impedir que Paulo fosse exaltado em si mesmo. A fraqueza. Não há ninguém tão avançado na graça que não precise ser mantido humilde. Deus, ao nos ferir, não age como inimigo, mas como remédio. O espinho é uma cura preventiva. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz o seguinte. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz o seguinte. Jeremias 17, 7 e 8, diz o seguinte. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de ser fruto. Remédio de Deus para um homem que acha que sabe tudo, que pode tudo, que é tudo, é um espinho. Para que você saiba que o seu corpo não é literalmente um templo do Espírito Santo. Para que você saiba que a sua carne não é sagrada. Bob Marley colocou a sua esperança no seu amor e na sua música. Num Deus que não era Jesus. Eu não estou aqui para simplesmente fazer um juízo de valor, nem falar, olha como ele era um cara mau. Estou aqui para dizer, olha como ele era um cara parecido comigo e com você.
Olha como me parece bastante com o Bob Marley. Alguns dão risada de mim, com razão, quando eu falo que quero ter uma ovelhinha. Tem um motivo, né? O primeiro motivo é que eu me cobrava muito nos últimos anos a respeito do cuidado com as ovelhas de Cristo, né? A respeito do cuidado com as pessoas. E eu lembro de fazer uma oração dessas de finais de ano que a gente faz, sabe? E falar para Jesus que se Ele me enviasse os seus trabalhadores, eu cuidaria das ovelhas dele. Eu tenho ovelha em tudo quanto é canto, assim, agora, para eu me lembrar disso. Se eu pudesse, eu teria uma pintura de ovelha em casa, entendeu? É como o apartamento é meu alugado, eu vou fazer uma pintura lá, que me custe caro, para eu me lembrar disso. Mas uma outra coisa muito legal da ovelha é que ela foi tão domesticada, a ovelha, que a ovelha não consegue mais viver sem pastor. Você sabia disso? É muito louco isso. A ovelha não consegue mais viver sem pastor. Porque o pelo da ovelha não para de crescer. Não para de crescer, simplesmente. Você já deve ter visto aquela imagenzinha da ovelhinha que ficou 6 anos longe do pastor. Ficou com a lã pesada e tal, toda coberta de lã, de uma maneira não muito legal. Porque a ovelha ela precisa ser tosada pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. E eu não sou o bom pastor. Mas eu sei de alguém que é o bom pastor. E que essa dependência, na verdade, é o que gera fruto em mim. A lãzinha da ovelha serve para muita coisa. Ela não sofre nada e quando tiram a lã dela, não é um sofrimento para ela. Mas essa lã precisa ser tirada. Quando foi que nós nos esquecemos de todas essas coisas? Quando foi que a gente começou a achar que ter uma estética de igreja legal é melhor do que ser igreja? Quando foi que a gente começou a achar que ter uma roupa legal é melhor do que ser filho de Deus? Quando foi que a gente começou a achar que parecer ser filho de Deus é suficiente? Quando foi que a gente começou a achar que a estética, carne, o pó tinha algum valor? Quando foi que a gente começou a passar a ter mais valor nas coisas que a gente compra do que nas coisas que nos foi comprada e nos dada de graça? Cristo. A sua carne é corruptível e há um espinho, um santo espinho em você, esse mesmo que você não consegue se livrar, esse mau pensamento mesmo que você não consegue deixar ele embora, talvez esse vício que você não consiga deixar ele embora, talvez a violência ou algo do tipo, alguma coisa que ruge aí dentro de você e você já pediu para o Senhor: tira isso de mim, tira isso de mim. Quantas vezes, quantas madrugadas eu passei com o Senhor falando: Senhor, por favor, tira isso de mim. Até em alguns momentos querendo fazer prova do Senhor. Então se o Senhor não tirou isso de mim, então significa que Jesus não existe, que nada disso é real. Mas santo espinho, que é o que me mantém
submetido à glória de Deus, que é o que me mantém ao mesmo tempo perto e longe de Jesus. Longe porque eu não consigo com os meus esforços ser como Jesus, mas perto porque Ele escolheu se despir da sua glória, descer, morrer uma morte de cruz. Então significa que essa causa é maior do que a minha carne, é maior do que tudo isso. Santo espinho na carne. Cristo em nós. Você se lembra desse texto? Colossenses 1:27. Cristo em nós é a esperança da glória. Não Cristo e nós. Você entende a diferença? Cristo em mim e você é a esperança da glória. Não é você e fala, ei Cristo, vamos lá. Agora eu faço, hein? Agora é você. Cristo é em você. É a esperança da glória. Que hoje a gente não vai cantar nenhuma música para terminar. Nem nada do tipo. Porque eu sei que às vezes a música é muito boa. Santo Lutero, por nos permitir ter música. Que não fosse da boca dos padres desafinados, né? Aleluia. Mas eu queria que você pensasse sobre isso hoje. Eu queria que nós saíssemos daqui refletindo sobre isso. Porque eu acho que a partir disso nós começamos a construir alguma coisa saudável. Bando de gente junto, de pecador junto, que sabe que é pecador e que tem um espinho na carne, é melhor do que uma igreja que acha que é gloriosa pelo seu próprio mérito. A glória de Cristo não é ser simplesmente glorioso por ser. Você entende? A glória de Cristo foi padecer por mim e por você. E aí? Nós estamos dispostos a padecer por essa causa? Mais uma vez? Será que nós podemos ser esse segundo homem? Ou a gente está tão cheio de si que prefere ser o primeiro homem? Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, para que o seu amor nos acompanhe. Nós te pedimos, Pai, para que a tua vida seja a nossa vida. Nós te pedimos, Pai, para a consciência do seu Santo Espírito invadir os nossos corações hoje. Para a consciência do seu amor invadir os nossos corações hoje e nos dar a certeza da tua salvação. Jesus, nós somos pecadores. Nós somos trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. Jesus, nós não somos nada além do que capas de mendigos necessitando do pão da vida que és tu. Jesus, que essa consciência seja nos dada hoje, que esse amor seja nos lembrado hoje aqui, para que nós possamos sair daqui cheios da glória do Filho unigênito de Deus, não da glória da carne triunfalista, e não da glória de uma carne que deseja a sua própria sobreposição, não da glória de uma carne que deseja o seu próprio triunfo, mas da glória do Filho unigênito de Deus que sabe aquilo que carrega, mas mesmo assim escolhe padecer. Mesmo assim escolhe padecer pelos seus, mesmo assim escolhe padecer pela causa, mesmo assim escolhe padecer por Jesus. Pai, nos encha do seu amor hoje aqui, nos encha com a tua bondade, com a tua misericórdia, que essas paredes não sejam o fim da tua igreja, mas sejam o começo daquilo que o Senhor já está fazendo há milênios.
Nós cremos na santa igreja de Deus, mas não santa por ser santa, santa por ter o Filho de Deus. Não há méritos nas paredes desse templo, não há méritos no equipamento desse lugar, não há méritos em nada mais senão ao nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador das nossas vidas. Senhor, que isso seja nos lembrado hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus.